Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Estamos aqui com Ana Carla Luna, especialista em alimentação escolar. Estamos falando de uma série de assuntos, mas quando a gente chega na parte da escola, a gente já falou da coxinha, do refrigerante, mas o sódio está só na coxinha, no refrigerante? Onde é que está mais o sódio que você precisa descobrir? Nós temos aí uma concentração muito grande de sódio dos salgadinhos industrializados, né? Então, existem várias marcas, mas e em geral os produtos industrializados. Então, um chocolate, por exemplo, né, que muitas vezes a gente pensa, eu só tenho que me preocupar com o açúcar, mas muitas vezes esse chocolate é uma barrinha de cereal, né, que a barrinha de cereal ela é saudável. A gente vê a concentração do sódio e está lá em cima. Então, nem sempre vai ser saudável, ou de sódio ou de açúcar. O cara decidiu, agora eu vou virar fitness, né? Vou ficar a parte light, vou comer 400 barrinhas de cereais. Exatamente. Então, lê o rótulo. Nós não lemos rótulo. Então, a gente não conhece o que nós estamos comendo. Como? Na hora de comer, menos é mais? Menos é mais. Então, rótulo. Quanto menos ingrediente, mais saudável. Quanto menos açúcar, sódio, inclusive a não ter gordura trans, que justamente ela não vai estar lá descrita como gordura trans, ela vai estar gordura hidrogenada, né? Mais saudável esse alimento é. Ainda é uma luta sobre os transgênicos hoje? Transgênicos, sim. Né, que existem vários estudos mostrando o que é que ele pode causar no nosso organismo. Então, será que esse consumo, principalmente como alimento dos animais, então dos animais para consumo humano, então o que é que isso está causando à nossa saúde? Isso são vários estudos e sempre as políticas de segurança alimentar e nutricional buscam sempre incentivar os orgânicos. Como limitar? A gente falou de obesidade, a gente até falando um pouco sobre a barra de cereal, mas você não está muito distante, às vezes, de algo que é psicológico, mas que também pode ser ensinado numa educação alimentar, que é a compulsão por alimentos. Uma criança que... eu vou até cortar o refrigerante para não parecer perseguição, mas uma criança que estabeleceu que vai tomar suco, chegou da escola e tomou um copo de suco, 2, 3, ao longo da tarde já tomou 6, 8. Ela está ingerindo, acredito eu, uma quantidade de açúcar muito alto. É possível limitar isso, dizer o quanto é natural, a questão de se alimentar tomando líquido, tudo isso tem que ser regrado? Os transtornos alimentares, então, tanto o excesso como também a restrição, que nós temos aí a anorexia, a bulimia, então temos também as restrições e o excesso, a compulsão alimentar, eles são tratados, são tratáveis, né? Precisa ser tratado também com acompanhamento psicológico. Então, é psicológico e nutricional. As duas coisas precisam trabalhar juntas. Existe um resultado muito bom. Mas o que é mais importante é a família identificar. A família identificar e a própria pessoa, ela ter consciência disso. Então, ela aceitar. Porque existe uma fase que geralmente essas pessoas não aceitam. Então, é importante que haja assim, esse acompanhamento com o profissional. Quando se pega no sentido de escolas, a gente pôde falar no início de escolas públicas e escolas privadas, o controle público ele tem órgãos de fiscalização para isso. Mas é preciso fiscalizar as privadas? É preciso. Existe uma fiscalização, na verdade, do Conselho de Nutricionista. Então, o Conselho de Nutricionista é o Conselho Regional, nosso Conselho Regional aqui no Nordeste, fiscaliza as escolas privadas também. Então, o consumo nas cantinas, sempre existem as orientações, mas
é pouco, falta muito. Eu acho que precisa ter um acompanhamento maior, a própria escola, ou criar, de repente, grêmios estudantis que façam que tem esse olhar para a alimentação dos alunos. Os próprios pais, eu acho que cada vez mais os pais buscam escolas que observam a alimentação do seu filho. Então, se aquela cantina, se aquela escola, ela incentiva a alimentação saudável. Existe hora melhor para se alimentar? De 3 em 3 horas, pelo menos. Então, na verdade, do mesmo jeito que ela precisa ser equilibrada, ela precisa ser frequente. Lógico, a gente sabe que existem pessoas que têm um estilo de vida muito agitado, que não consegue fazer essa refeição de 3 em 3 horas. É muito adaptando a realidade de cada indivíduo. Então, a fase da vida e tudo. Mas é importante que não se prolongue muito tempo, porque aí tem uma queda muito grande do açúcar no sangue, de glicose, e que isso vai trazer um prejuízo para o nosso corpo. Nós conseguimos nos adaptar, mas com o passar do tempo, então, por isso que geralmente as enfermidades acontecem na velhice, o nosso organismo, ele não aguenta e aí vem as enfermidades. Geralmente se fala que, tipo, olha, comer algo pesado no período da noite é muito ruim. Nosso organismo tem relógio? Tem sim. Então, isso é que a gente ouve, inclusive, da nossa avó. Então, lá atrás, isso é uma sabedoria mesmo, empírica, mas que é mesmo fato. Quando é importante, na verdade, nunca nós devemos comer para passar mal, justamente o comer pesado. Então, é importante que seja o comer adequadamente, mas que seja com frequência, que é justamente essa frequência de no máximo 3 horas. Você foi para Portugal e para a Espanha, com certeza teve um contato com uma culinária diferente. E não basta ir muito longe, a Espanha também tem isso, você tem, de modo não tão agressivo como a Itália e a França, mas você tem etapas durante a alimentação nesses países. Tipo, você tem o primeiro prato, segundo prato, terceiro prato, por aí vai. Esse tipo de comer pouco várias vezes, de forma bem diversificada, seria algo que perdemos aqui no Brasil, ou que nunca tivemos aqui no Brasil, que a gente poderia adotar? Ou é cada região com seu hábito está correto? Cada um com o seu hábito correto. E que, na verdade, do mesmo jeito que nós temos a alimentação saudável brasileira, nós temos a alimentação saudável que é chamada a dieta mediterrânea. E que a diferença é que o nosso prato é único, mas os nutrientes estão ali. E os pratos da alimentação, geralmente, então, tem o primeiro prato, geralmente, por exemplo, em Portugal, existe a sopa, né? Então, aqui, os micronutrientes, vitaminas, minerais que nós temos na nossa salada, então está muito mais ali inserido naquele prato de sopa, que não é um prato imenso de sopa. É um prato pequeno. Geralmente quente? Quente. A comida quente já corta um pouco do apetite também, não é? Na verdade, é importante lá o quente, é muito importante pelo clima. Então, envolve muitos vários aspectos externos e internos, né? Então, como é que o organismo do europeu, ele se comporta com aquele clima. Então, se utiliza muito o quente para que ele tenha inclusive essa aceitabilidade maior dos vegetais, que é muito mais fácil nós comermos a salada aqui, que eles comerem lá a salada por ser quente, por ser frio. Então, essa facilidade de ser o prato quente primeiro. Existe uma facilidade na digestão quando a gente consome com algo quente. E aí a gente, uma dica, por exemplo, que ao invés de a gente tomar aí o suco na hora do almoço, então tomar uma xicrinha de chá. Então, um chá digestivo. Um café?
Um café, não digo tanto, porque o café, como tem a cafeína, então ele vai comprometer com a absorção de outros nutrientes que nós vamos ingerir na hora do almoço. Então, é o caso do achocolatado. Então, o chocolate, ele também impede a absorção do cálcio. Do mesmo jeito que a cafeína, ele tira essa absorção do ferro e do cálcio que tem no nosso prato, que ele é rico. Né? Então, os vegetais, que tem aí a concentração de cálcio, os alimentos, o feijão. Então, vários alimentos que vão... Quando a gente toma o café, a história do cafezinho depois do almoço não é tão bom. Então, é de vez em quando, vamos dizer assim. Tem esse hábito também, mas exemplo, há quem encontrou a solução para a sua dieta trocando o açúcar pelo adoçante. Funciona? Na verdade, o adoçante, ele um produto artificial, por mais que exista alguns adoçantes que têm uma melhor vantagem, o stevia, então existe alguns, mas ele traz consequências para o nosso corpo, porque primeiro fica alguma coisa do adoçante no nosso organismo e ele prepara, a partir do momento que nós consumimos aquele alimento com adoçante e levamos ele à nossa boca, as nossas células palativas, né, as células da boca, elas acreditam que nós vamos consumir, que estamos consumindo açúcar. Então, o nosso organismo ele se prepara para receber o açúcar. E aí vem a produção de insulina e tudo mais. E quando o alimento chega no nosso estômago e não tem o açúcar, a gente está desgastando o nosso organismo sem necessidade. E aí pode causar, inclusive, um outro problema, um diabetes ou uma esteatose hepática, algum problema por conta desse consumo do adoçante. O ideal é o não consumo do açúcar, que é o açúcar adicionado. Os alimentos já têm açúcar. Então, é o hábito. Às vezes, mas eu não consigo tomar café sem açúcar. Não tem jeito, eu não consigo. É hábito. Então, vai diminuindo aos poucos. Diminuindo aos poucos. Diminuindo aos poucos. Ana, muito obrigado, viu, por todas essas explicações, por ter falado sobre a segurança alimentar nas escolas e dado outras dicas também. Muito obrigado, viu? Muito obrigada a você. Nós agradecemos também a você pela audiência. Esperamos uma próxima oportunidade. Até mais.